Quem trafega pela Orozimbo Maia enfrenta lentidão no sentido Maternidade da Olavo Bilac até a Avenida Brasil por conta de um acidente. Mais à frente, o motorista reduz a velocidade da Coelho Neto até a Sacramento. Chegou o inovador NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos. Uma solução completa em um delicioso tablete. Compre agora essa novidade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5h01. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você em Ribeirão Preto, acompanhando pelo AM 1270 ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo, nos aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é quarta-feira, 13 de outubro de 2021, pós-feriadão de muito futebol para você. E é claro, vamos atualizar todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Ele pede passagem com destaque da Ponte Preta, repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Boa tarde. Grande abraço para você, para todo mundo que acompanha o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta trabalha e muito visando o compromisso contra o Náutico. Sábado, 4h da tarde no Moisés Lucarelli. O técnico Gilson Kleina não poderá contar com Cleilton, que vai passar por cirurgia. Mas a notícia é boa. Thiago Lopes, o Thiagão, já está treinando com o grupo e também deve ficar à disposição do técnico da Macaca. A expectativa pelo reencontro com o torcedor da Macaca, que pode comprar o seu ingresso para o jogo através da internet. E hoje também vamos ter informações sobre o adversário, o Náutico, que tem o foco no G4 e não perde a 2 rodadas na Bezona. E o Bugre, repórter Marcos Luiz aqui na Bandeirantes, com tudo do Bugrão. Fala aí, Marquinhos. Fala aí, Júlio Nascimento. Um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Daniel Paulista está seguindo com a delegação para o Nordeste. Amanhã, já em Maceió, último treinamento para a partida de sexta-feira às 7h. Índio deve mesmo ser a novidade. O jogador será o substituto de Rodrigo Andrade, jogador que está suspenso. Júlio. Aqui é Brasil, aqui no peito de ti. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Informações do Brasa, chegando com a repórter Isabelle Moraes.
A seleção brasileira deve ter mudanças para o jogo contra o Uruguai nesta quinta-feira, partida que encerra a rodada tripla de outubro das eliminatórias para a Copa do Mundo. No treino de ontem, o técnico Tite testou Rafinha no ataque no lugar de Gabigol. O jogador do Leeds foi um dos destaques dos jogos contra Venezuela e Colômbia. O time pode ter ainda mais mudanças. Emerson treinou na vaga de Danilo na lateral direita e Thiago Silva volta à equipe após ser poupado e deve atuar ao lado de Lucas Veríssimo na zaga. O gol pode ter mudança também, viu? Ederson participou do treino entre os titulares e pode começar entre os 11 na vaga de Alisson. Então olha só, um provável Brasil para amanhã tem Ederson no gol, Emerson Royal na direita, Lucas Veríssimo e Thiago Silva na zaga, Alexandro na esquerda. Meio de campo com Fabinho, Fred, Lucas Paquetá. No ataque, Rafinha, Gabriel Jesus e Neymar. O Brasil encara o Uruguai nesta quinta às 9h30 da noite no horário de Brasília, em duelo válido pela 12ª rodada das eliminatórias, com transmissão, claro, da Rádio Bandeirantes. Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. E o Corinthians, João Paulo Capelanes. Expectativa total pro jogo de hoje à noite, hein? Corinthians que precisa voltar a conquistar uma vitória. Ficou 10 jogos sem saber o que era uma derrota no Brasileirão, mas perdeu a última rodada pro Sport por 1-0. E a grande novidade é que Jô está fora da lista de relacionados, não ficará nem no banco. Ele está liberado da diretoria corintiana para resolver assuntos particulares. Então, sem o Jô, a expectativa é que o William volte a ser titular na equipe, com a tendência a Roger Guedes atuando mais uma vez como falso 9. Provável Corinthians de Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantilho, Juliano, Renato Augusto, Gabriel Pereira, William e Roger Guedes. Este é o provável Corinthians para hoje à noite diante do Fluminense, partidaça que a Rádio Bandeirantes vai transmitir. CBF se pronuncia sobre o caso de Pedro Henrique do Sport e entende que não houve irregularidade. Diferente, o dirigente do Grêmio, que liderou a denúncia de 9 equipes contra o Leão, admitiu que dificilmente haverá perda de pontos para o Sport, que teria escalado um jogador que jogou mais de 7 vezes pelo Internacional antes de jogar pelo Sport. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. E o Palmeiras, Vinícius Bueno. Sem vencer há quase um mês no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode ficar de fora do G4 ainda hoje, caso o Fortaleza vença a sua partida. O empate de ontem por 0-0 contra o Bahia foi o 7º duelo consecutivo da competição nacional, sem que o Palmeiras consiga somar 3 pontos. Para o jogo deste domingo contra o Internacional, no Allianz Parque, pelo menos o técnico Abel Ferreira terá 3 retornos importantes dos convocados: o Everton, Gustavo Gomes e Piquerez. A principal expectativa agora fica em relação à possibilidade de retorno dos atletas que estão lesionados. Casos de Zé Rafael, que está com trauma no tornozelo, Danilo, que está com canelite, Breno Lopes, que está com amidalite, e o William Bigode, que foi liberado nos últimos jogos para resolver problemas pessoais. Liderados pelo goleiro e capitão Fábio, os jogadores do Cruzeiro anunciam greve por causa de salários atrasados. As cobranças dos jogadores cruzeirenses, as 2 últimas folhas salariais, valores das férias, 13º e FGTS. São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. E o São Paulo informou que Hernan Crespo não é mais técnico da equipe. A decisão foi tomada em comum acordo após uma conversa entre o técnico e a diretoria do São Paulo. Também deixam o clube Juan Branda, auxiliar técnico, Alejandro Corran e Gustavo Sato, preparadores físicos, Gustavo Nepote, preparador de goleiros, e Tobias Corran, que é analista de desempenho. Chegaram ao tricolor junto de Crespo, que foi campeão paulista, dirigiu o time em 53 partidas, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, aproveitamento de 57%. E começa nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, a decisão do Campeonato Paulista de Voleibol Masculino. O atual campeão Vôlei Renata enfrenta o Guarulhos fora de casa no jogo de ida. O campeão será conhecido dia 18 no ginásio do Taquaral, em Campinas. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Para fechar o nosso super giro de informações, Gustavo Soler com o Santos. O Santos encara o Atlético Mineiro no Mineirão hoje às 7h da noite, com o objetivo de continuar se afastando da zona do rebaixamento. No entanto, o técnico Fábio Carilli não poderá contar com o capitão Carlos Sanches e com isso Jean Mota será titular. O Santos deve ir a campo com João Paulo no gol,
Vinícius Balieiro, Emiliano Velasquez e Wagner Palha, meio de campo de Marcos Guilherme na direita, Lucas Braga na esquerda e centralizados Camacho, Giamotto e Zanocelo, e a dupla de ataque com Marinho e Léo Batistão. Bandeirantes Esportiva. Gleger Zorzin. O olhar técnico da Bandeirantes, qual é o seu destaque? Um abraço pra você, Gleger. Um abraço, Júlio, pra você também. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Você acabou de dizer aí, né, Júlio, a demissão do técnico Hernan Crespo, do São Paulo Futebol Clube. E aí eu tô aqui com os meus botões. Será que Rogério Ceni estará de volta ao Morumbi? Olha, Júlio, por tudo Bota de novo, Alexandre. Por tudo que o Rogério passou lá no início da carreira como técnico, né? Na minha opinião, foi muito injustiçado no São Paulo. E agora o caminho está aberto. Será que ele volta? Rogério Ceni? Interrogação. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, um abraço pra você, @CHBand2, tudo bem? Qual é o seu destaque, CH? Oi, Júlio, obrigado, esse é o meu Twitter, tudo bem com o amigo, né? Boa tarde a todos. Eu queria lamentar muito essa situação do Cruzeiro, né? Não em termos de ponto, porque quanto pior for, melhor para os clubes de Campinas. Mas existem pais de família, funcionários, e o Cruzeiro está em greve. Os jogadores se recusaram a treinar depois da ótima partida que fizeram ontem contra o Botafogo. Só não ganharam a partida graças ao goleiro do Botafogo, foi 0-0. E mesmo com os salários atrasados, na nota os jogadores deixam claro que não estão treinando nesse momento, mas não vai faltar empenho nas partidas que ainda restam para o Cruzeiro na Série B. Cruzeiro que dificilmente vai conseguir, né, qualquer coisa do campeonato em termos de classificação. Cruzeiro com o empate de ontem chegou a 39 pontos. Jamais, em nenhum dos meus pesadelos, eu imaginaria que um dia um time campeoníssimo como o Cruzeiro chegasse nessa situação. O Filipão disse ontem, até em alimentação, faltando na concentração, e um dia depois das declarações até infelizes, né? Não precisava expor. O Filipão não precisava ter feito aquilo, na minha modesta opinião, expor algumas coisas que aconteceram na passagem dele no Cruzeiro, mas de qualquer maneira já está feito. Um dia depois os jogadores entram em greve, e eu quero dizer que eu lamento muito isso. Eu não sei onde isso vai terminar. O fato é que Luxemburgo no comando, os jogadores em greve, o Cruzeiro está ladeira abaixo na Série B do Campeonato Brasileiro. Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Um abraço pra você. Qual é o seu destaque? Bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Um abraço, Júlio. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Rodada cheia da Série A hoje, jogos interessantíssimos, mas me chama a atenção aqui especialmente uma partida. Jogo em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Santos. 19 horas, transmissão aqui pela Bandeirantes. O Atlético Mineiro, meu Deus, já tem 53 pontos. É bem verdade que tem 2 jogos a mais do que o Flamengo, mas ele tem 11 pontos a mais do que o Flamengo. Por que eu chamo atenção para esse jogo? No caso de vitória, começa o Atlético Mineiro a deixar, pelo menos em termos de definição do campeão, o campeonato até meio que sem graça, hein? Ele vai a 56, e aí a distância fica quase que impossível de ser tirada. E na outra ponta, o Santos, com apenas 28 pontos e a 1 ponto do Bahia, que é o primeiro na zona de rebaixamento, não pode perder esse jogo sob hipótese alguma. Pelo menos de 1 ponto o Santos precisa para não correr o risco aí de terminar na zona da degola. E aí, como é que fica a parada? Tudo bem que o Bahia já jogou, tudo bem que o Sport já jogou, mas a distância é milimétrica. O Santos precisa somar. E aí? Numa ponta, se o Atlético ganha, começa a deixar a disputa pelo título sem graça. Na outra, se o Santos perde, claro, para o Atlético ganhar, o Santos precisa perder. E aí? O Santos fica na berlinda, correndo o risco de, pela primeira vez na sua história,
ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então tem bastante jogo importante e interessante hoje, mas especialmente esse daqui, pelos dois extremos, me parece o mais importante da rodada lá em Minas Gerais. Júlio. Carlos Batista. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, muito bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Oi, Júlio, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Como foi noticiado aí por você, o São Paulo anunciou que, em comum acordo, Hernan Crespo não é mais o treinador da equipe tricolor do Morumbi. Durou 8 meses. Crespo dirigiu o time na conquista do Campeonato Paulista, trabalhou em 53 partidas com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 57,23% dos pontos. Não é um aproveitamento dos piores. Mas acontece, né, que o medo do rebaixamento por parte dos dirigentes acabou aí derrubando o treinador argentino e toda a comissão técnica. Crespo é o 15º técnico demitido no Brasileirão. Quando foi aprovada, no final de março, a proposta que limitava a uma demissão por time, as mudanças das comissões técnicas ao longo do campeonato, a esperança era mais estabilidade para os treinadores. Ano passado foram 27 técnicos demitidos e 4 que pediram para sair na Série A do Brasileirão. Esse ano, até aqui, foram 15, apesar que ainda faltam 13 rodadas do Brasileirão da Série A para terminar a competição. Mas, na prática, viu-se uma diminuição, sim, na dança das cadeiras. Mas também um novo termo jurídico, acabei de falar ele aí no começo da minha fala. Esse termo jurídico tomou conta do noticiário esportivo. Saída em comum acordo. Esse é um instrumento jurídico para driblar a lei que permite somente uma troca. Entretanto, se o técnico sair, aí não tem limite. A lei já foi aprovada com uma brecha para ser burlada. Bom, pelo menos em Campinas, na Série B, Guarani e Ponte Preta não trocaram de treinadores esse ano e a competição aí já está com 30 rodadas. Até o final, dificilmente, né, a menos que aconteça alguma coisa estranha, mas dificilmente teremos uma troca. Gilson Klein andou aí ameaçado, quase caiu, né? Ficou ali por uma linha, mas conseguiu realizar uma campanha melhor, realizou inclusive uma façanha de ganhar partidas em casa. A Ponte está com 86% de aproveitamento. Depois que conseguiu realinhar a campanha em casa, e o Daniel Paulista nunca esteve ameaçado. Fez até agora uma competição de segurança, indicando a disputa no bloco de cima. E aí, consequentemente, nunca foi ameaçado. O ex-técnico da Ponte Preta e Guarani, Francisco Sardo, escreveu um livro em 1964. Pessoal que está assistindo pelo YouTube, estou mostrando aqui o livro. Está aqui nas minhas mãos, né? Eu tenho o livro aqui do Francisco Sardo. E ele, nesse livro, ele conta bastidores do futebol. O livro causou um mal-estar impressionante no meio futebolístico quando foi lançado em 1964, principalmente com relação ao procedimento dos dirigentes. Em várias páginas das mais de 300 que tem o livro, Sardo conta as agruras dos treinadores de futebol, a pressão dos dirigentes, principalmente quando o time está indo mal num determinado campeonato. Uma frase do Sardo sobre os dirigentes: nas horas doces, todos são doces. O tempo passou, estamos em 2021, e o livro do Chico Sardo está mais atual do que nunca. Os dirigentes continuam se equilibrando numa constância imperturbável
demitindo técnicos para não assumir a incompetência. Bandeirantes Esportiva no ar nesta quarta-feira com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joels Cardoso, o timaço de Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. Reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Os comentários com Carlos Henrique, Valdemir Gomes, Gleges Urzin e também Carlos Batista, que é o nosso comandante de esportes. A direção regional do Grupo Bandeirantes de Comunicação é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros, ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Neste momento será definido o campeão paranaense de 2021. Exatamente, estamos em outubro. E o campeão paranaense será definido hoje. Cascavel contra Londrina. O Londrina tá brigando para não cair na bezona. Marcou com Victor Daniel. E o Cascavel marcou com William Gomes. No agregado 2-2. O jogo tá indo pros pênaltis. Dando uma olhada aqui pra ver se eu conheço alguém no time do Cascavel. Rapaz, não conheço ninguém, hein? E o time do Londrina... Eu conheço o técnico. O William é o capita? Eu conheço o técnico do Cascavel e tenho certeza que o Zorzinho já jogou com ele. William, o capita? Quem? William Gomes? O William Gomes é o capitão, fez o gol. Você jogou com o Tcheco já, ô Galega? Ex-Grêmio? Contra demais. Contra. Tcheco, ex-Grêmio, Corinthians, Coritiba, é o técnico do Cascavel. Daqui a pouco eu informo quem foi o campeão, o jogo tá nos pênaltis.
E hoje tem bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Santos. Você vai ouvir aqui na Rádio Bandeirantes às 7 da noite. E às 9 horas tem Corinthians e Fluminense. Hoje também tem Chapecoense, Atlético Paranaense, Flamengo e Juventude, Fortaleza e Grêmio, Internacional e América Mineiro. Ontem o Red Bull Bragantino venceu o Atlético Goianiense por 1-0, o Palmeiras empatou com o Bahia 0-0. Hoje não tem Bezona, mas ontem teve. O Vitória venceu o Sampaio por 1-0 e o Cruzeiro empatou com o Botafogo 0-0. Jogadores do Cruzeiro que iniciaram greve por conta dos salários atrasados. E a grande informação no futebol brasileiro hoje é a queda do técnico Hernan Crespo, o argentino do São Paulo. Deixou o comando do clube, foi campeão paulista, mas a ruim campanha no Campeonato Brasileiro fez o Crespo deixar o comando do time, como citou o Batista agora há pouco, em comum acordo. Vamos aguardar agora para ver quem será o novo técnico do São Paulo, mas o nome favorito é o de Rogério Ceni. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Muito bem, são 5 horas e 26 minutos aqui na Bandeirantes. Já deixo eu convidar aqui o nosso ouvinte para participar pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem 971021493. Esse é o nosso WhatsApp. Está aqui à sua disposição, mande áudio 971021493. Estarei aqui aguardando a sua participação. Bom, eu tenho aqui um recado dele, Edu Pinheiro. Fala aí, Edu! Vamos falar de coisa gostosa que tem história pra contar? Eu adoro uma padoca! Nico Paneteria, desde 1973, trazendo sabor e qualidade 24 horas por dia. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos pra você dar uma passadinha por lá, tá? Sempre aberta 24 horas por dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa, preparado na hora com muito carinho, deliciosas e variadas sobremesas, almoço de segunda a sábado das 11h30 às 15 horas, hein? Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem aquele buffet do café da manhã. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Novidade no pedaço, hein? O Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de protocolo. Se ligue nos horários, hein? Espaço Kids, na sexta-feira, das 19 às 23 horas. Sábado e domingo, das 9 às 14 horas e das 19 às 23 horas. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114-6964. 99114-6964. Ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Com muito prazer eu falei aqui na Band da nossa Nico Paneteria. Bandeirantes.
na Bandeirantes. As informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Vamos lá com informações da Ponte Preta. Repórter Antônio Lupe está chegando aqui na Bandeirantes com tudo da Macaca. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez, um grande abraço para você, um abraço também para todos que acompanham o Bandeirantes Esportiva desta quarta-feira, de muito trabalho para os jogadores da Ponte Preta. A atividade aconteceu no período da manhã, no CT do Jardim Olina, e a Macaca segue a sua preparação para o duelo contra o Náutico, sábado, 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli. A gente está batendo sempre em cima dessa tecla, mas é muito importante, porque é o retorno do torcedor da Ponte para as arquibancadas do Majestoso, e com certeza esse apoio que vem das arquibancadas pode ser fundamental e vai ser muito importante para que a Ponte consiga manter esse bom retrospecto jogando no Moisés Lucarelli. Nas últimas 8 partidas, 6 vitórias e 2 empates, e, consequentemente, a torcida vai também ajudar a equipe a permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o principal objetivo da Ponte na competição. Em relação ao time, ainda algumas dúvidas, mas quem tem presença certa na lateral esquerda é Rafael Santos. Ele que já marcou 3 gols na Série B, 2 de falta, e contra o Avaí, por muito pouco, ele não marcou o 4º gol dele na competição. A bola passou perto, gol que poderia dar a vitória para a Ponte Preta na ressacada. E hoje o Rafael Santos foi o entrevistado, e ele falou justamente sobre essa questão da bola parada. Toda vez que tem uma falta, é o Rafael Santos, é o Albuquerque, quando ele está em campo, estava machucado, e o Moisés. Ambos ali ficam conversando, e na maioria das faltas o Rafael Santos é quem cobra. E na coletiva ele acabou explicando um pouco mais sobre essa decisão na hora da bola parada. A definição surge na hora ali, né? Dependendo da colocação do adversário, também quem está mais confiante para bater, isso entra tudo. E acho que a questão a confiança do grupo, né? O grupo passa uma confiança boa pra gente, então é mais isso. É mais isso mesmo, mais a confiança que o grupo passa pra gente estar fazendo boas partidas. Ainda não tem nada em mente, mas eu acho que a comemoração especial é comemorar com a torcida, né? Acho que comemorar com a torcida seria muito bom, né? Passar comemorando com a torcida da Ponte, então acho que seria muito especial para mim. Rafael Santos também vai ter o primeiro contato com o torcedor da Ponte no duelo do próximo sábado contra o Náutico. O lateral esquerdo da Alvinegra comenta sobre a expectativa e a importância de encontrar o torcedor pela primeira vez na temporada. Acho que o importante a volta da torcida é aquela empolgação a mais, né? Sempre bom estar jogando com torcida, onde nos apoia, nos ajuda muito, e a gente tem tudo para fazer trazer alegria para eles agora, voltando no estádio. O Náutico vem de 2 vitórias na Série B e ainda tem como objetivo o G4 da competição. O time pernambucano tem um bom aproveitamento nos cruzamentos na Série B e tem utilizado muito esse fundamento, principalmente com a boa fase de Caio Dantas. Rafael Santos fala de que forma neutralizar essa forte jogada do Timbu. A gente também tem um elenco muito forte, né? A gente vamos ver qual a estratégia que o professor vai passar pra gente, né? Pra gente chegar, neutralizar o adversário e tentar buscar a vitória. Esse é o Rafael Santos, lateral esquerdo, hoje foi o entrevistado antes da atividade da Ponte Preta, repito, que aconteceu no CT do Jardim Olina. O técnico Gilson Kleina ainda tem 2 treinos, na quinta amanhã e também na sexta, quando ele encerra a preparação da Ponte Preta. São poucas as informações ainda a respeito do provável time titular, mas o Kleina ele está recebendo reforços que estavam no departamento médico e já estão finalizando a transição, e outros já estão treinando com o grupo normalmente. É o caso do goleiro Ivan Quaresma, que pode voltar à meta titular da Ponte para o duelo contra o Timbu. Uma outra possibilidade na lateral direita, o Kevin, inclusive foi eleito o craque da galera na lateral direita, pode ser mantido mesmo
com o Felipe Albuquerque, já em fase final de transição e também participando de algumas atividades com o restante do elenco. Na zaga, o Fábio Sanches deve continuar. Agora, o companheiro de zaga dele deve mudar. O Ednei, apesar da boa partida contra o Avaí, pode dar lugar ao Ryan. E também tem o Thiago Lopes, o Thiagão, que já está recuperado um bom tempo no departamento médico, mas até por conta desse período longo, eu acredito que se tiver uma troca, sai o Ednei e entra o Ryan, que não jogou contra o Avaí porque estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Uma outra modificação pode ser no meio-campo. Fecim também já está finalizando a transição, pode ocupar uma das vagas dos volantes, coisa que eu acho muito difícil. Acredito que o Gilson vai manter André Luiz, Marco Júnior e Leonaldo no meio-campo, e no ataque o Rodrigão, depois de praticamente 3 semanas fora por conta de alguns problemas que enfrentou, problemas graves inclusive, por exemplo, a amidalite, e o Rodrigão precisou ser levado ao hospital, perdeu peso, mas agora já está treinando normalmente e deve ser o titular no ataque na vaga do João Veras. Um possível time da Ponte Preta, é claro que ainda tem 2 treinamentos pela frente, muita coisa pode acontecer, mas eu acredito que o time da Ponte pode jogar com o Ivan Quaresma no gol. Na lateral direita, mesmo com o Albuquerque retornando, acredito que o Kevin será mantido. Na zaga, Fábio Sanches e o Ryan, que deve voltar ao time, e o Rafael Santos na esquerda. No meio-campo, o André Luiz, o Marco Júnior e o Leonaldo. No ataque, Richard, Rodrigão e Moisés. Repito, provável, porque ainda tem 2 atividades, amanhã e sexta, para o Gilson Kleina encerrar a preparação da Ponte Preta para o duelo contra o Náutico. O Timbu, que vem embalado. Depois da volta do Hélio dos Anjos, o time disputou 3 partidas e conseguiu 2 vitórias na última rodada da Bezona. E para participar do Bandeirantes Esportiva desta quarta-feira, eu convoco o setorista do Náutico pela rádio CBN, Vinícius Calado, que traz as informações do Timbu pro duelo contra a Macaca. Fala, Lupe, um abraço a você, uma ótima tarde a todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A gente chega com as últimas informações do Náutico pro duelo do próximo sábado, aí no Moisés Lucarelli contra a equipe da Ponte Preta. O elenco alvirrubro realiza neste momento o penúltimo treinamento no CT Wilson Campos antes de embarcar rumo a Viracopos. O Náutico, que para esse duelo contra a Ponte Preta não terá 2 atletas importantíssimos para a proposição, para o modelo de jogo do Hélio dos Anjos. Volante Haldney e o atacante e capitão Vinícius. Para a vaga desses 2 atletas, o Hélio já iniciou a montagem da equipe titular e já indicou esses substitutos. Para a vaga do Haldney, Djavan deve ser o escolhido. Para o lugar do Vinícius, o equatoriano Murídio deve ganhar uma oportunidade. O Náutico, que até pouco tempo tinha um acesso encaminhado e quase que cravado para a Série A em 2022, passou por uma sequência de turbulência fora de campo, troca de técnico, saiu o Hélio, veio o Chamusca, o Marcelo Chamusca, e depois, com a não conquista dos resultados com o Náutico sob o comando do Chamusca, o Hélio retornou. O Timbu passou por 14 partidas com apenas 1 vitória, 5 derrotas em sequência, e a torcida já tinha na cabeça que a luta seria para não ser rebaixado. Eis que, com a volta do Hélio dos Anjos, 3 partidas, 2 vitórias em sequência, Operário fora de casa, Goiás nos aflitos, o Náutico agora mira o G4, a distância do Timbu para o grupo dos 4 melhores colocados é de 7 pontos. Sobre a equipe titular, que a gente já trouxe que Djavan e Murídio devem substituir Haldney e Vinícius respectivamente, a base será mantida, com Anderson no gol, a linha defensiva tendo Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares, no meio campo, Djavan, Matheus Jesus e o maestro Jean Carlos, no ataque, na ponta direita, o equatoriano Jacob Murídio, centralizado Caio Dantas, na ponta esquerda Jailson. Essas são as últimas informações do Náutico, aqui direto da capital pernambucana para a Rádio Bandeirantes. Vinícius Calado, da CBN Recife. Agradeço ao Vinícius pela atenção e também pelas informações do Náutico, adversário da Ponte Preta, sábado, 4h da tarde, no Moisés Lucarelli. Lembrando que os ingressos começaram a ser vendidos hoje, somente através da internet, do site futebolcard.com. Esse é o site que o torcedor pode comprar o seu ingresso
comprar o seu bilhete. E só lembrando, só entra no estádio quem tiver com as 2 doses da vacina. Quem tiver com apenas uma dose precisa apresentar o exame antígeno ou PCR na entrada do Majestoso. E só para fechar essa minha primeira participação aqui no programa, Júlio, na última segunda-feira nós entrevistamos o Moacir Pereira, que é o responsável pelo marketing, né, diretor de marketing da Ponte Preta, e o Tigrão teve aí uma reclamação de um torcedor e fez a pergunta ao Moacir, que naquele momento não tinha resposta sobre a questão da quitação de algumas parcelas da vitalícia. Não me lembro agora o nome do torcedor, daqui a pouco o Tigrão pode dar mais detalhes em relação a isso. E a diretoria da Ponte, através da assessoria de imprensa, mandou uma nota, e eu vou ler aqui a respeito desse caso, que pode ser o caso de outros torcedores da Ponte também. A diretoria executiva da Ponte Preta informa que, solidária à situação enfrentada não apenas por associados, como por todos os brasileiros, em especial no período de pandemia, fez tanto em 2019 quanto em 2020 o, abre aspas, Refis Ponte Preta, fecha aspas, possibilitando que as pessoas em dívida acertassem a situação pagando parcelas acessíveis e com descontos. A diretoria também quis fazer um refis na temporada 2021. No entanto, a iniciativa foi barrada pelo Conselho, uma vez que, por se tratar de ano eleitoral, qualquer tipo de iniciativa em que haja renúncia financeira / fiscal é vedada estatutariamente. Então essa foi a resposta da diretoria da Ponte Preta. Inclusive, até aproveito o espaço, porque esse ano na Ponte é um ano de política, um ano de eleições, que acontece no dia 20 de novembro. E até tentamos uma entrevista, não só aqui na Rádio Bandeirantes, mas com outros companheiros de imprensa, fazer uma entrevista coletiva com o presidente do Conselho, Dr. Tagino Alves. Porém, o Tagino não respondeu as mensagens, no caso que eu mandei, e também não retornou as ligações. Foram 4 ligações que eu fiz para o Tagino e ele, infelizmente, não nos atendeu. Fica aqui o convite, caso ele esteja ouvindo a programação, para atender não só a Bandeirantes, mas como outros veículos de imprensa que estavam disponíveis aí para ouvir, para tirar algumas dúvidas, principalmente por conta de como funciona o processo eleitoral na Ponte Preta, que não é uma questão simples, e também outros assuntos que já estão em pauta, como a exclusão de alguns conselheiros que foram até a Justiça e outros assuntos, mas por enquanto, Dr. Tagino Alves não atendeu as ligações e nem respondeu as mensagens. Júlio. Bom, a gente comenta sobre a Ponte Preta e todas essas questões na sequência, mas antes vamos aqui com informações do trânsito. Trânsito. Bandeirantes no sentido capital tem tráfego congestionado na altura da Santos Dumont por conta de um capotamento do quilômetro 86 ao 85. Pelo anel viário Magalhães Teixeira, trânsito fluindo no sentido Dom Pedro. Já no sentido contrário, lentidão na altura do quilômetro 8, logo após o trevo de Valinhos. O Agibank agora é Agi. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra sua conta. Carlos Batista. Bem, quero falar com você agora às 17h42 sobre a Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva impermeabilizante, com alta tecnologia e inovação. Atua como um escudo protetor e traz em sua fórmula o polímero flexível da Coral, que estica e volta, protegendo as casas contra fissuras, mofos e algas. É a melhor solução para proteger contra as mudanças climáticas e efeitos do sol e da chuva nas paredes externas aí da sua casa. É por isso que eu não canso de repetir. Use a Coral Proteção Sol e Chuva impermeabilizante e tem uma das casas mais protegidas do mundo. Proteção Sol e Chuva impermeabilizante você vai encontrar na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, chame pelo Zap. Compre pelo Zap. 3307 4179. Anotou? 3307 4179. Ou então pelo site corbelatintas.com.br.
Corbela com 2 L's. Vamos lá falar sobre a Ponte Preta. Primeiro, no aspecto dentro de campo, Carlos Henrique, a Macaca enfrenta o Náutico. Jogo sábado com portões abertos e a expectativa aí para saber as mudanças do técnico Gilson Kleina no time titular para esse jogo, CH. Apesar da dificuldade do jogo, as expectativas são as melhores. O Gilson vai recebendo pouco a pouco os jogadores que estavam afastados, machucados. O time tá muito organizado, está sabendo efetivamente o que precisa fazer, sabe que o jogo dentro de casa, o dever da Ponte é ganhar a partida para ir afastando cada vez mais a possibilidade que hoje é pequena de rebaixamento, mas existe. Então ele pode contar com mais jogadores e não é que fica mais fácil, né? O leque abre, então a dificuldade teoricamente diminui. Agora ele vai sair. Eu tenho isso antes do jogo, né? Eu tenho expectativa que ele vai ter bastante discernimento para poder, na dose certa, poder escolher os melhores para colocar em campo. Essa é a expectativa que eu estou levando para o jogo. Ele tem feito isso com bastante cuidado. Tem uma coisa ou outra que a gente discorda que é normal, mas a grosso modo ele tem tido muita coerência e sabedoria para poder escolher o jeito certo de jogar e como enfrentar e que peças escolher para jogar dentro de casa. Tanto é que o performance da Ponte no segundo turno e dentro de casa é muito bom. Eu não tenho aqui exatamente os números, mas eu já fui levantado várias vezes pelo Lupe e eu sei que é muito bom, não é? Tem o aspecto da torcida que, na minha modesta opinião, acho que é um ponto positivo também, porque esse time joga do jeito que a torcida gosta. O time se esforça demais, tem limitação, ele está cansado de falar aqui, mas a torcida, ela está junto com o time. Esse é o termômetro que eu tenho verificado nas redes sociais, pelas mensagens que a gente recebe todos os dias, né? Tem essa ou aquela observação, claro, o elenco foi mal montado, mas diante do cenário geral, eu acho que o trabalho é bom e a torcida tá do lado do time. Então, agora com a torcida de volta no Majestoso, a tendência é que seja, guardadas as devidas proporções, o 12º jogador contra o Náutico, que também vem num processo de tentativa de buscar o terreno perdido, principalmente no segundo turno. Não vai ser fácil para Náutico e não vai ser fácil para Ponte. Agora, daqui para frente, não vai ter mais jogo tranquilo. É tudo com cara de decisão e nem preciso ficar falando aqui que a Ponte vai precisar fazer um jogo como ela tem feito nessas partidas quando joga dentro de casa, com muita organização, dedicação, mobilização, intensidade, para poder merecer o resultado de vitória, que é o que a Ponte busca para o jogo. Sobre as escolhas, eu não mexeria do meio campo, eu manteria o Leonaldi no time. Eu não acho que 3 volantes, teoricamente, deixa o time menos ofensivo. Não dá para... Eu acho que o Fecim, ele tem meu respeito, mas como ele está muito tempo parado, eu começaria com ele no banco, manteria o Leonaldi, voltaria com toda certeza, nem se tiver 40% da força, com o Rodrigão lá, porque na posição não tem outra, diferente do meio campo, que tem jogador que está na ponta dos cascos para poder jogar. Lá não dá mais para contar com o João Veras, que não incomoda ninguém, infelizmente. Recebeu todas as oportunidades e não pega no breu, então o Rodrigão lá na frente. E eu acho que, até por merecimento, né? Eu que sou um crítico ferrenho do Kevin, mas eu acho que ele merece um pouco mais de sequência, porque ele jogou ultimamente bem, mas bem de verdade. Então eu não sei o que o Gilson vai fazer ali, se ele vai voltar ao Albuquerque, eu vou manter o Kevin. No gol, eu acho que a Ponte está tranquila, eu sou mais o Ivan sempre, é o craque do time, é o líder de todos, não sei o que o Gilson vai fazer, mas se ele escolher pelo Vinhas, não está errado, ele está sabendo o dia a dia, o grau de contusão do jogador, do Ivan, no caso. Então eu acho que está tudo pronto, viu, Júlio? É só entrar em campo, a Ponte está pronta para enfrentar o Náutico. Se vai ganhar, a gente não sabe, mas que tem muita condição de ganhar, tem. E aí, Zorzinho, quero a sua opinião também sobre a Ponte Preta, né, que tem esse compromisso importante no sábado contra o Náutico. Olha, Júlio, tem aí o retorno do Ivan. Eu acho que jogando com uma linha defensiva
de Fábio Sanches e Ryan seria o ideal. Não, olha, o Ednei foi até bem na última partida, né? Recebeu oportunidade, jogou bem, mas o Ryan vinha jogando numa sequência e acho que tem que voltar ao time. E todas as vezes que jogou Ryan e Fábio Sanches, as coisas andaram positivamente para a Ponte. Eu digo a mesma coisa para Leonaldo e Marco Júnior. O Lupe trouxe hoje, né? Eles já jogaram, se mantiver aí os dois, é a terceira partida juntos. E todas as vezes que jogam juntos, o time vai muito bem. Anda ali no setor, né? Consegue chegar, tem uma visão legal. E não é porque tá jogando com 3 volantes que a Ponte vai ficar defensiva, que não vai fazer. Não, absolutamente. Isso depende muito da estratégia, depende muito do posicionamento. Então, eu manteria também os 2 jogadores e eu faria uma mudança nesse meio de campo. Eu acho que o Lucas Cândido tem que ser titular desse time. Já deu tempo suficiente para ele entrar em forma. A gente sabe que ele tem um problema de joelho, tem aí, né, esses problemas com contusões, mas é o momento, né? Tem entrado aí na grande maioria dos jogos, tem participado dos treinamentos, teve um tempo de um jogo para o outro, aí foram 11 dias de preparação e ele mostrou, né, toda a sua qualidade. É um jogador diferente, né? O Lucas Cândido realmente 100% é uma prateleira acima. E por isso eu escalaria. Eu acho que tem que contar, ainda mais para jogos como esse, né? Jogos decisivos, jogos difíceis, jogando dentro de casa, você tem que contar com o que você tem de melhor. Ah, mas o Lucas Cândido vai aguentar aí 50, 45. Então usa logo de cara. Nós brincávamos esses dias, né? Nos donos da bola, e o Batista falava, mas todo treinador, quando tem um jogador como esse, deixa ele pro segundo tempo. É claro que tem muito daquilo que pensa, né, da estratégia do treinador, mas eu defendo muito essa tese de que se você tem um jogador com as características, com as qualidades que tem o Lucas Cândido, tem que jogar, tem que botar na arena. Ainda mais na situação que a Ponte está, precisando ter um jogador como ele. E não que o André Luiz esteja mal, né, esteja comprometendo, longe disso, mas na minha modesta opinião, o Lucas Cândido é muito mais jogador que o André Luiz. E tem mostrado aí nos últimos jogos, né, toda a sua capacidade, toda a sua qualidade. Entrado muito bem, ajudado, né, tem uma transição legal, tem um bom passe, tem uma boa saída de bola, tem uma inversão com qualidade. E você precisa, num jogo dessa envergadura, o Náutico vem crescendo, né? Voltou a jogar bem, né? Depois do retorno lá do Hélio dos Anjos, é um time que preocupa. É um time que a Ponte tem que estar muito atento. O Gilson tem que organizar esse time aí, que tá jogando bem dentro de casa, mas é parada dura. E no ataque o Rodrigão tem que jogar, isso não tenha dúvida. Tem que jogar o Rodrigão, né? Até pela experiência, né, do Rodrigão, só dele estar ali, ele já segura lá o pessoal da zaga, da defesa, e melhora, né? Melhora a qualidade, melhora até para os jogadores de lado, Moisés, o Richard, que devem ser os titulares, são jogadores que estão toda hora chegando no fundo, tem profundidade. Você precisa ter um cara decisivo ali na área, né? Quantas vezes nós vimos nesses últimos jogos que o Rodrigão não conseguiu atuar, a bola passando ali e não tendo um pezinho para botar para dentro. Então, se você tem o Rodrigão, preocupação pro lado do Náutico. Então, eu escalaria também. Tem que usar o que tem de melhor, o Gilson Kleina. E para mim, esse, Júlio e ouvintes, seria o time ideal. E aí, Valdemir Gomes, quero te ouvir também sobre a Ponte Preta e claro que estou esperando para ver como vai ser esse desenho defensivo da Ponte Preta daqui para frente, né? Com tantas lesões, tantas mudanças, o Kleina tem penado aí para conseguir achar essa dupla ideal para a reta final da Série B, Tigrão. Alguns aspectos aí tem que ser bem observados. O Gleger tem muito convictamente, com todo o seu conhecimento, insistido, né, de uma maneira bastante clara com relação à escalação do Lucas Cândido. A informação que eu tenho, né, pelo menos aqui eu tenho, é que o problema do Lucas Cândido não é de condicionamento físico. Portanto, a questão de já deu tempo de entrar em forma, já faz tempo que está aí, agora passou 10 dias, 11 dias, vai dar mais de 11 dias sem jogar, então já é o momento. Essa tese ela é absolutamente correta. Porque o Lucas Cândido, tecnicamente, é o melhor volante que a Ponte tem no elenco. Ponto. E por que é que o Gilson Kleina iria rasgar nota de Lobo-Guará? Se ele tem o melhor volante, ele tem problemas no setor, ele jogou boa parte do campeonato com o Vini Locatelli como titular, por que é que ele não escalaria o Lucas Cândido? Então,
A informação que eu tenho é a seguinte: não é uma questão de condicionamento físico, mas é uma questão clínica, ainda de sequela das cirurgias de joelho pelas quais o jogador passou. E o Lucas Cândido é um jogador padrão AA para a Série A do Campeonato Brasileiro. E ele tem essas limitações, ainda depende de recuperação fisioterápica e não de condicionamento físico, para que o joelho não inche e para que ele não tenha dor. Então, a informação que me chegou é que o Lucas Cândido é 20 a 30 minutos. Por isso que o Gilson, quando usa, é depois de 15 do segundo tempo, 20, 25. Então, a tese de começar com ele, ela é correta. Eu também penso assim. Só não está no planejamento do treinador ter que fazer uma substituição a 30 do primeiro tempo, que o jogador vai sentir dor. Esse é o ponto. Por isso ele não tem sido usado. Não é por não aguentar o ritmo em termos de abacaxi, condicionamento físico. Existe uma diferença brutal entre a parte do condicionamento físico e a parte clínica. E o problema do Cândido não é a parte física, e sim a parte clínica. Por isso que o Gilson vem se privando de usar desde o início um jogador com a categoria dele. Porque se bota com 20 do segundo tempo, ele vai até o fim. Se bota com 1 do primeiro tempo, ou seja, começa o jogo com ele, com 25, 30 tem que tirar, porque o jogador vai sentir dor. E a Ponte sabia disso, e ele também, com a qualidade que tem, padrão AA para a Série A, é lógico que se sujeitou, e a Ponte, sabendo disso, né, a um contrato dentro dos padrões financeiros da Ponte, porque ele realmente não pode dar ainda tudo o que gostaria de dar. Bem às claras isso. Com relação a algumas notícias passadas aí pelo Lupe, eu quero dizer o seguinte, né? O torcedor que me procurou, ele não é conselheiro da Ponte, portanto ele não se enquadra em qualquer situação aí de eleição, vai ganhar condição para votar ou para ser votado. Segundo, ele acabou pagando toda a anuidade de manutenção da vitalícia no ano de 2020, onde a Ponte mandou jogos até fevereiro só, e depois não mandou mais. Portanto, ele pagou uma manutenção sem se beneficiar do investimento que fez. Então, quer me parecer, o senhor Gastão Rondino, cujo pai foi já, inclusive, presidente da Associação Atlética Ponte Preta, diretor de futebol, diretor de outras situações e outros departamentos importantes, exerceu praticamente todos os cargos diretivos que a Ponte oferece, ou que a Ponte nomeia, ou que a Ponte elege nas suas fileiras e na sua história, tá? O nome do associado é Gastão Rondino, uma pessoa com a qual eu falei, uma pessoa extremamente esclarecida e que pede só o seguinte: como eu não usufruí em 2020, porque não teve jogo, e paguei para beneficiar o clube, e paguei todas as mensalidades do sócio torcedor, ou do TC10, torcedor camisa 10, eu gostaria que a Ponte levasse isso em consideração, para que eu possa apenas, eu não quero saber de eleição, eu não quero ser eleito e nem quero votar em ninguém, porque eu não sou conselheiro, eu quero apenas ver a minha querida macaca na cadeira vitalícia, da qual eu sou proprietário, só isso que ele quer, e ele não quer deixar de pagar. Claro que ele pagou 2020 inteiro e não usufruiu de nada, porque só o futebol parou com frequência ou com a presença de público em fevereiro. É evidente que ele pagou sem usufruir. Mesmo assim, ele ainda pagaria 3/12, outubro, novembro e dezembro, agora que o público está voltando, referente a 2021, para contribuir com o clube e para poder usar um equipamento que é dele, ele é proprietário da cadeira vitalícia. É a manutenção da cadeira vitalícia. Não tem nada a ver com a guerra política. Aliás, falando-se dela, então, quanto ao Gastão Rondino, espero ter aí deixado mais claro ainda o meu ponto de vista, e tem outros torcedores na mesma situação. Quanto à questão política, por que é que o presidente do Conselho Deliberativo da Ponte Tagino não dá entrevista? Qual a dificuldade que dele vir para o debate com a imprensa?
Ele não vai falar com a imprensa. Ele é presidente do órgão supremo do clube. Ele não vai falar com a imprensa, ele vai falar com a torcida da Associação Atlética Ponte Preta. Ou será que não está todo mundo sabendo dos acontecimentos gravíssimos que ocorreram na reunião marcada por ele sem uma pauta determinada e que terminou em 10 minutos com agressões, com atitudes de truculência dentro do Salão Nobre Pedro Pinheiro? Será que ele não pode vir a público para esclarecer quais foram os motivos que deram causa à agressão física a um ex-presidente do clube, o senhor Vanderlei Pereira, a um ex-vice-presidente do clube, o senhor Giovanni Di Marzio, a intimidação que aconteceu com alguns conselheiros que chegaram para participar da reunião e, intimidados nas cercanias do estádio, acabaram indo embora, desistiram porque perceberam que o clima era muito tenso. Quem é o responsável pela reunião e que marcou a reunião? Não é o senhor Tagino? E qual a dificuldade, qual o bloqueio que ele tem de esclarecer isso que aconteceu, fatos gravíssimos para a comunidade pontepretana e para os conselheiros? E por que não para as duas chapas que devem concorrer e que não estão registradas ainda? Qual a dificuldade que ele tem? Qual é o bloqueio de falar? Que ele não dá retorno nem para a imprensa, nem para a Rádio Bandeirantes, nem para os demais órgãos de comunicação? E eu conversei com o nosso setorista competente, altamente profissional, Antônio Lupe, que falou com o diretor de comunicação da Ponte, que disse o seguinte: eu não posso agendar a entrevista porque o Conselho Deliberativo tem autonomia. Então eu não agendo entrevista do presidente do Conselho, ele é que tem que agendar pessoalmente. E aí, procurado, ele não dá retorno e não responde. Qual a dificuldade que ele tem de conversar com a torcida da Ponte? É só isso que eu gostaria de saber. O que é que aconteceu naquela reunião marcada por ele? Por que é que pessoas foram agredidas? Por que é que, por falta de segurança, se é isso que foi falado, a reunião terminou em 10 minutos? E qual era a pauta da reunião e por que é que ela foi marcada? Qual o verdadeiro objetivo dessa reunião? É isso que eu gostaria que o senhor falasse, senhor Tagino. Já que o senhor for procurado por outras emissoras de rádio, de televisão, de jornal, de portais de internet, e não retorna para ninguém. Por que o senhor não quer falar? O senhor é presidente do órgão supremo, do conselho que delibera. O senhor é do órgão fiscalizador. O senhor é que faz cumprir o estatuto. O senhor é que tem autonomia para propor mudanças no estatuto, para convocar assembleias ordinárias ou extraordinárias. Então o senhor tem que falar. O senhor e também o meu prezado e queridíssimo amigo Sebastião Arcanjo, presidente da diretoria executiva. O que é que aconteceu? Os fatos caíram no esquecimento? A torcida quer saber, o conselheiro quer saber e o associado também. Então, é peito aberto, às claras, e explicar o que aconteceu, o que está acontecendo e como é que está o andamento do processo eleitoral e do processo outro de exclusão de vários conselheiros, mais de 200, dos quais muitos já procuraram a tutela da justiça e já foram bem-sucedidos, já lograram êxito e já foram, segundo a visão da justiça, reintegrados ao quadro do Conselho Deliberativo da Ponte. Quem é que vai responder pelas despesas de verbas sucumbenciais referentes a honorários advocatícios e custas processuais desses processos que a Ponte vai perder? Quem será o responsável? De onde é que vai sair o dinheiro? Quem será responsabilizado pelo fato da Ponte, segundo a visão da justiça, ter de forma incorreta excluído conselheiros que estão sendo reintegrados através de determinação judicial? Se alguém errou, quem é que vai pagar a conta? Era isso que a gente gostaria de ouvir do ilustríssimo senhor presidente do Conselho Deliberativo da Ponte, que não quer falar. E precisa falar respeitosamente, responder às perguntas, esclarecer as dúvidas e deixar o clima um pouco mais amistoso e a torcida com um pouco mais de informação a respeito do seu clube de coração.
É isso que eu tinha a dizer. Colocações extremamente pertinentes do Tigrão, né? Porque o torcedor tem a curiosidade de saber como estão as coisas no extracampo, nos bastidores. Estamos aí às vésperas das eleições da Ponte Preta. Mas eu quero ouvir também do Carlos Batista sobre esse confronto contra o Náutico e também, é claro, né, Batista, todo esse ambiente político aí da Ponte Preta que precisará ser bastante controlado nessa reta final da Série B, lembrando que a Ponte ainda está numa luta contra a zona de rebaixamento. Até agora o que se percebe é que estas coisas extracampo não estão interferindo no elenco pontepretano. Nem a questão do salário atrasado, né, os direitos de imagem, nem a questão política do clube. Isso é muito bom. Isso demonstra que o Gilson Kleina conseguiu aí colocar um certo tapume, né, enfim, marcou ali uma divisão onde esses assuntos chegam e aquele tapume ali é refratário. Ele não está chegando para interferir no comportamento do time. Em campo, a Ponte está correndo muito. É um time raçudo, determinado, estava aí com greve de fala. Aí pagou 2 de 4 direitos de imagem que estavam atrasados, agora são 2. Jogadores voltaram a falar, mas naquele período de greve de fala não faltou determinação. O time, às vezes, não consegue render tecnicamente, mas não falta vontade, não falta luta. Dentro de campo, eles estão honrando o brasão, o escudo da Associação Atlética Ponte Preta. Então isso é muito bom, demonstra que o grupo é profissional, são coisas diferentes, né? Como falava o Juarez Soares, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Frase que foi dita e cunhada pelo Gerson, o canhotinha de ouro da seleção brasileira. Eu recebi aqui um texto, a Ponte está promovendo, e faz muito bem de fazê-lo, o jogo contra a equipe do Náutico, porque no jogo contra o Timbu, marca a volta do torcedor para o estádio Moisés Lucarelli. Então, são muitas dúvidas, muito tempo sem frequentar o estádio, e também questões com relação ao TC10. Então, eu estou vendo aqui o recado da Ponte para você que é TC10+, deve trocar seu ingresso até quinta-feira, amanhã, no estádio Moisés Lucarelli. Demais torcedores, vendas somente online pelo site ou aplicativo futebolcard.com. Card com D mudo no final, futebolcard.com. Se você tem a sua vacinação completa, é só apresentar o comprovante e documento com foto. Caso não tenha completado ou não tenha se vacinado, deve apresentar também os exames de Covid. Mais informações nas redes sociais da Ponte Preta. Finaliza aqui o texto do Departamento de Comunicação da Associação Atlética Ponte Preta. Importantes esclarecimentos para que o torcedor, né, já vai haver com certeza uma certa dificuldade para entrar, porque são questões burocráticas que estão ali relacionadas num protocolo que foi encaminhado pela CBF. Não se trata da Ponte. Todo e qualquer clube do estado de São Paulo que vai colocar público no estádio tem que seguir esse protocolo. E o protocolo é rígido. O clube pode ser responsabilizado se não segui-lo corretamente. Então são esclarecimentos e é importante que o torcedor, quando comparecer lá para assistir o jogo, esteja ciente daquilo que é necessário para não ficar ali embaçando, né, entupindo a fila e criando problema na entrada do estádio Moisés Lucarelli. Com relação ao time, né, a Ponte tem 5 zagueiros. Ednei, Fábio Sanches, Gustavo Cipriano, que ainda não jogou, Douglas Mendes, que ainda não jogou, e Rayan. Os melhores são Fábio Sanches e Rayan. Portanto, eu espero que o Gilson Kleina escale esses dois para jogar na zaga. Com relação a 3 volantes, não vejo nenhum problema, né? Alguns cronistas até repudiam. Lembro agora, recentemente, quando chegou
o Silvinho, no time do Corinthians, escalou 3 volantes, partida em casa, a crônica especializada caiu de pau nele, e aí o tempo foi passando, né? Os volantes do Corinthians eram o Cantijo, o Rony e o Gabriel. E aí todo mundo começou a perceber que o time tinha uma sustentação de marcação, mas eram volantes com qualidade técnica para poder fazer a bola chegar na frente. É o caso que aconteceu com o Renato Gaúcho no Grêmio, desde 2016. Ele sempre jogava com um esquema apenas com 2 volantes e depois, num determinado período, começou a jogar com 3 volantes. Naquela época era Lucas Silva, Darlan e o Matheus Henrique, 3 volantes no meio. E o time do Grêmio foi campeão da Libertadores, né? Fez campanhas extraordinárias no comando técnico do Renato Gaúcho, que está no Flamengo. Então, qual é o problema? Não existe problema. Não significa que o time com 3 volantes será um time retrancado. Vai ser um time que vai ter um cinturão forte de marcação, mas tem qualidade técnica. Melhor seria com o Lucas Cândido. Porque o André Luiz, né, não passa nem perto da qualidade técnica do Lucas Cândido. Mas ele tem esse problema aí, só consegue jogar 20 minutos. Eu acho que a Ponte deveria comunicar isso para a imprensa. Olha, o Lucas Cândido, ele só pode jogar 20, 25 minutos. Aí todos ficam sabendo. E aí não ficamos aqui, né, pedindo a presença do Lucas Cândido, sendo que lá no Intramuros, lá dentro do comando do futebol da Ponte, todos sabem que não é possível fazer isso porque o time joga, só pode contar com 20, 25 minutos do Lucas Cândido. Seria melhor para a gente se a Ponte comunicasse isso para a imprensa. Porque se ele está bem fisicamente, nós estamos imaginando que ele pelo menos aguenta pelo menos um tempo, 45 minutos, né? O cara não falta um pé nele, não tem, ele está inteiro. Então, se tem essa questão aí, né, a Ponte deveria comunicar até para que a gente pudesse ter esse conhecimento e não ficar aqui insistentemente pedindo a presença do Lucas Cândido desde o início. E com relação ao Rodrigão, ele tem que jogar, jogador que sabe fazer gol, né, prende lá os zagueiros lá na frente, é um jogador que abre espaço, também consegue municiar o ataque em determinados momentos, quando ele não está lá fazendo o trabalho de pivô, então tem que jogar. O Gilson Kleina, ele vinha muito mal e passou a ir muito bem a partir do momento em que ele apurou esse critério de escolha de peças. Eu volto a repetir aqui, um técnico ele tem uma participação de 80% na vitória ou na derrota, de acordo com a escolha das peças. Quando ele abandonou algumas paixões e deixou de escalar umas figuras que por mérito não podia estar no time, o time da Ponte melhorou. Então eu espero que ele faça isso, que ele continue com esse tipo de procedimento e escale as peças corretas, porque a Ponte tem toda a possibilidade de conseguir a permanência na Série B. Tem uma pequena gordura, mas tem que ir mantendo essa gordura e fazer a lição de casa, que ela vem com 8 jogos, com 6 vitórias e 2 empates. Ainda não perdeu numa arrancada realmente espetacular. Precisa continuar com isso, 86% de aproveitamento. Muito bem, agora são 6 horas e 12 minutos, daqui a pouco tem informações da equipe da Ponte Preta com o Antônio Lupi. Agora vamos para um rápido intervalo. Trânsito. Rui Rodrigues já tem trânsito carregado no sentido centro, na altura do Jardim Ieda. Pela Amoreiras, lentidão nos 2 sentidos, na altura do Jardim do Lago. No sentido centro, trânsito carregado na chegada à Faria Lima e no sentido bairro, na região do São Bernardo e do Parque Industrial. Dica para você, motorista. Conheça o app do Gringo, o melhor amigo do motorista. Consulte os débitos do seu veículo sem fila e sem ficar em vários sites. Baixe grátis. Carlos Batista. Bem, e agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país, a Concede. Você que está prestes a se aposentar, não sabe, está em dúvida, né, o que fazer, ou então já entrou com a papelada, o pedido lá no INSS, e aí o negócio está complicado, não está funcionando, procure uma empresa especializada, procure a Concede. Concede,
soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um café com o pessoal para discutir a respeito daquilo que você pode fazer para melhorar aí a sua situação e conseguir a sua tão sonhada aposentadoria. Concede agora em Campinas, anote o endereço, Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta, mande uma mensagem pelo WhatsApp e o pessoal vai responder para você. 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, além de profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e atende também, além desses profissionais relacionados aqui por mim, o público em geral também pode comparecer na Cirúrgica Popular. O público será muito bem-vindo. E atenção, hein? Tem uma nova loja já em funcionamento na Armando Frederico Renganeschi 168, especialmente para a população do Ouro Verde. Rua Armando Frederico Renganeschi 168, no bairro Ouro Verde. Aliás, o Armando Frederico Renganeschi, que foi técnico de futebol, treinou inúmeros times aqui em Campinas, Ponte e Guarani, e teve uma passagem marcante pela equipe do Guarani. Ele empresta o nome para esta rua lá no Ouro Verde, Rua Armando Frederico Renganeschi 168. Mas tem também
a loja na Avenida Alberto Medaljon 303, no Jardim Santa Eudóxia. É aquela que fica ali próximo ao UPA do Carlos Lourenço. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de rodas e também cadeiras de banho com encosto e muito mais. Mande aí uma mensagem, o WhatsApp é 999 60 6673. 999 60 6673. Ou então ligue 3295 5188. Mande mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo. Vamos lá com informações do Guarani, chegando o repórter Marcos Luiz aqui na Bandeirantes. Fala aí, Marquinhos. Fala, Júlio. Um abraço novamente para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Guarani viajou para Maceió. Na sexta-feira terá jogo contra a equipe do CRB. Jogo às 7h no estádio Rei Pelé. E não foi com a delegação, Júlio, o atleta Júlio César, o seu xará. A informação é que o jogador estaria sendo preservado, né, por conta do desgaste. Aliás, o Júlio foi substituído, inclusive, na última partida. Agora, Nascimento, sabemos que a assessoria de imprensa, ela sempre acata aquilo que é determinado por responsáveis pelo departamento de futebol. Certo, Júlio? Ou Sim, não? Verdade. Tá. Verdade. Pois bem, aí a assessoria de imprensa acabou acatando e nos disponibilizou uma entrevista com o Júlio César. O Júlio César, esta entrevista seria para nós divulgada amanhã cedo para que a gente pudesse utilizar. Quando eu digo nós, né, todos os veículos de comunicação. Aí vem a pergunta: por que colocar o Júlio César na entrevista coletiva se o atleta sequer viajou com a delegação? Como falaria aquele, interrogação. Essa bola dividida eu passo para você, Júlio. Pois é, né? Às vezes é o famoso despiste, né? Coloca o jogador assim pra falar. Talvez o Guarani nem contava com que a informação vazaria, né? Do Júlio César não viajando com o restante do grupo para enfrentar aí o CRB na sexta-feira. Júlio César está fora, desgaste físico, segundo desfalque então do Guarani. O primeiro é o Rodrigo Andrade, mais uma baixa aí pro técnico Daniel Paulista, Glega Zezinho. Que estranho isso, né? E o Júlio César tá numa evolução, fazendo bons jogos. Sei, né, Júlio? Pode ser que seja um despiste, mas nós não vale ressaltar que o Alan... Aliás, nós falávamos isso hoje nos donos da bola, tá? O Alan Vitor entrou muito bem, entrou ali pelo lado esquerdo. Né? Jogou muito. Aliás, pra mim foi o melhor em campo, porque ele entrou e resolveu a situação do Guarani. O Alan Vitor. Então, pode ser que... claro que o desgaste vai haver. O Júlio César tá numa sequência muito forte aí, né? Mas... Desenha-se. Eu estou imaginando de que o Daniel Paulista começou a entender o quão é importante esse menino como titular, Alan Vitor. Estou falando do Alan Vitor, tá? Mas se é por desgaste, né, para dar uma acalmada, mas nessa altura da competição você ficar poupando o jogador, e teve tempo, né? Teve tempo de descanso. O Guarani da última partida para essa agora deu tempo. Então, não sei, viu, Júlio? Não sei, mas passarinho verde nunca erra e o Marquinhos está dizendo. Agora, ficar fora da relação, poderia ter ficado no banco, tá com de desgaste, deixa ele no banco e tal. Não sei se não aconteceu outra coisa não, tá? Não sei. Eu não tenho informação nenhuma, mas é uma dúvida. O cara tá vindo muito bem, numa crescente. Teve um tempo aí para descansar, teve um tempo para treinar, e aí o cara tá fora da relação por desgaste físico. Olha, essa eu não entendi, viu, Ju? E aí, CH, mais um desfalque agora para o Guarani, né? O Júlio César, que nos números tem sido um destaque desse time. Será que vem aí Alan Victor, Andrigo? Abre-se uma vaga nesse time titular do Guarani para o jogo de sexta-feira, CH? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Diga. Essa é uma sinuca de bico que a informação nos traz. Eu não tenho a mínima ideia, nessa altura do campeonato, que esteja acontecendo.
só pode ser uma dor muito forte, um desgaste muito forte, porque o Júlio César no time do Daniel Paulista é titularíssimo, né? Eu vou ficar muito contente se ele colocar o Alan Vitor de começo. Mas o meu ataque dos sonhos contava com o Júlio também. É Alan Vitor, Sávio e Júlio César. Vai fazer falta. É um jogador que o sacrifício sem a bola dele faz muito o futebol do Bidu crescer. Muito. Muito. O Júlio César começou o campeonato bem titubeante, foi se acertando e hoje é uma peça muito importante no esquema do Daniel Paulista. É uma pena não contar com esse jogador. Guarani, que já não tem tantas opções, perdeu um Júlio por um jogo tão importante como esse contra o CRB, é desfalque sério. Para mim é desfalque sério. Isso diminui a possibilidade? Não sei. Vai depender muito de começo como é que o Alan Vitor vai se portar. Como a gente não assistiu, eu tenho uma boa expectativa. Mas como a gente não assistiu de começo o menino, vai ser uma grande incógnita. Se ele escolher pelo rapaz, vai ser, repito, uma grande incógnita. Eu só fico desesperado se o Daniel Paulista colocar o Maxwell de começo. Aí eu tiro o tubo. Como se ele colocar no meio campo o Tony, eu tiro o outro tubo. Aí eu vou a óbito. Pelo amor de Deus, Daniel Paulista. Pelo amor de Deus. Não faça isso com a torcida do Guarani e nem com todos nós da imprensa. Se começar o jogo com o Maxwell no lugar do Júlio, eu tiro o tubo. Então que seja o Alan Vitor. Mas eu estou preocupado. Eu não sei o que ele vai fazer, não. Vamos ver se até momentos antes da partida o passarinho verde diz o que vai acontecer. É notícia preocupante, Júlio. Pois não, Valdemir Gomes, quero a sua opinião também sobre a ausência do Júlio César aí, um desfalque de última hora desse Guarani que não conta já com o Rodrigo Andrade. Lamentável, né? Lamentável, profundamente lamentável, preocupante e grave. Um jogador taticamente imprescindível no esquema do Daniel Paulista. Tanto taticamente quanto tecnicamente, onde ele cresceu, passou a fazer gol, não muitos, mas ele não fazia e passou a fazer, passou a dar boas assistências. É um cara experimentado, já jovem, mas já rodado, vai fazer muita falta. Agora, entra quem? Claro que se for à luz da justiça e de um termo aí que o Batista adora usar, que é a meritocracia, ou seja, se for por mérito, tem que entrar o Alan Vitor, que ficou 11 minutos em campo no último sábado e meteu fogo no jogo. Tomou um pênalti, segundo gol. E deu assistência para o terceiro gol. E assistência de altíssimo nível. Não foi assistência sem querer, não, errou o chute. E no lugar de quem que entrou o Alan Vitor? Ele entrou no lugar do Todinho. Mas quem é que tinha entrado no lugar do Júlio César? O Índio. Mas o Índio foi fazer uma dupla com o Bidu, uma dobra, que é termo moderno hoje. Eu gosto mais do termo ala, pelo lado esquerdo. Fez ali uma dobra para liberar o Bidu, né? Então o Alan Vitor estava jogando onde? Exatamente nesse lado esquerdo aí, onde joga o Júlio César. Exatamente ali. Aí o Índio empurrou o Bidu, que empurrou o Alan Vitor, que pisou na área e sofreu pênalti. Ponto. Então não acho que não tem nem discussão. Se vier com o Maxwell aí, fica ruim pro treinador. Ah, mas tá bom, aí ele vai lá e ganha do CRB e o Maxwell faz 3 gols. Aí todo mundo cala a boca e vamos bater continência para ele. Ponto. Mas antes da bola rolar, tá fora o Rodrigo Andrade. Por ser fora de casa, eu acho que ele vai botar o Índio e não pode ser criticado por isso. Se fosse em casa, eu começaria o jogo com o Andrigo. Bruno Silva, Andrigo e Regis. Sávio, mais uma oportunidade pro Todinho e agora o Alan Vitor e não o Júlio César. Como é fora, ele vai segurar provavelmente o Andrigo, que entrou muitíssimo bem no jogo.
contra o Londrina. 3-0 pro Guarani, sábado passado. Ele vai segurar o Andrigo. Creio eu. Ele segure o Andrigo. Ou ele vem com o Andrigo no lugar do Júlio César e segura o menino para incendiar no segundo tempo. Também não é ruim. Ou ele vem com os dois. Ele vem com os dois. Ele vem com o Índio, vem com o Alan Vitor e vem com o Andrigo. E não começa com o Todinho e muda o esquema para um 4-4-2. E solta o Alan Vitor de um lado, o Sávio do outro, e chegando como falso 9, ora o Andrigo, ora o Regis. Também está dentro. Muda o esquema. O que é que ele vai fazer? Eu não tenho a menor ideia. Mas que o Júlio César, seja qual for a opção do treinador, que o Júlio vai fazer falta, e o Rodrigo Andrade também, eu não tenho a menor dúvida. Agora, o CH brincou aí agora, eu tiro o tubo, eu também tiro. Você já pensou se ele vem com Maxwell no lugar do Júlio César e com o Tony Barba no lugar do Rodrigo Andrade? Ah, mas também não, né? Aí eu também tiro, Júlio. Vocês exageraram agora também. Aí também não, né? Não sei. Vai que a ordem... Tem o Pablo aí que fez gol, tem o Renanzinho vai que a ordem alienígena está inspirada. Não dá ideia, ô Tigrão, não dá ideia, então, pelo amor de Deus. Então, eu tô dizendo, o CH brincou aí agora com o negócio do tubo, aí que o Eli que gostava de brincar, né? Tira o tubo. Saudades do Eli. Eu vou falar pra você, se ele fizer isso daí, não vai fazer, né? Não tô dando ideia não, Batista. Não me comprometo. Não quero ser cúmplice de nenhuma jumentice. Eu não quero. Eu até dei a letra aqui. Se ele vem com o Andrigo, Índio, e também com o Alan Vitor, e fica sem o Rodrigo Andrade, que está suspenso, o Júlio César, que agora está contundido, e o Todinho, que não vem fazendo boas partidas, ele acerta. Então essa ideia eu estou dando, sim. Estou tendo a pretensão de fazê-lo. Estou me atrevendo. Agora, se ele inventa qualquer outra coisa aí nessa outra linha que eu falei, aí não está mais aqui quem sugeriu, porque eu não estou sugerindo nada. Mas é um desfalque sério. 2 desfalques importantíssimos, dentro de um esquema do Guarani que vem crescendo. O Andrade e o Júlio César. Ô Júlio, rapidamente, concordo com tudo que disse aí o CH, o Tigrão. Agora, uma coisa nós não podemos negar, hein? A primeira substituição do Guarani, todos nós aqui já sabemos. Qual é? Ué, tem alguma dúvida? Eu tenho. Maxwell. O Maxwell. Bom, ô Batista, quero te ouvir também, né? Mas o Gleger tá otimista, né? Por quê? Tá falando a primeira substituição. É porque antes era o Índio, precisa saber se é pra sacar ou pra colocar o Maxwell, né? Escalando como titular. Mas acho que não vai Maxwell, não. Eu apostaria aí no Alanzinho, no Pablo, no Andrigo. Eu acho que não vai fugir disso aí, viu, Batistão? Na ausência do Júlio César. Eu nem gosto de ficar falando essas coisas, né? Porque, por isso que eu falei pro Tigrão, não dá ideia. Porque as palavras têm poder, né? Você manda mensagem pro universo, vai que desce lá na cabeça do Daniel Paulista, e aí ele resolve fazer isso aí. O torcedor do Guarani está esperando uma resposta positiva, até porque o Guarani tem chances reais de conseguir o acesso. Já conseguiu os 45 pontos, portanto, consequentemente, tem mais tranquilidade para poder desenvolver o trabalho. Agora, o mesmo que eu falei lá do Gilson Kleina, eu falo para o Daniel Paulista. O técnico, ele tem 80% de contribuição na vitória ou na derrota na escolha das peças. Então, dependendo da escolha das peças, ele pode conseguir uma vitória aí importantíssima, porque vai enfrentar um concorrente direto, que é o CRB, time concorrente direto do Guarani. Se ele empatar, é bom negócio. O adversário vai continuar na frente. Então, é bom para o adversário. Apesar de que o melhor dos mundos é a vitória, agora o Guarani não pode perder esse jogo também, porque a derrota aí é tragédia total. Se o time for sair feito louco também para buscar a vitória e tomar um gol, fica muito, mas muito difícil. Hoje até lá nos donos da bola eu estava falando isso, né, que
Todo mundo fala aí, é decisão, tudo agora daqui pra frente o jogo é decisão. Toda partida é uma decisão, mas ninguém joga como decisão, pô. Entra em campo, o time entra pachorrento lá, né? Vai encebando, tocando, parece que tem 3 horas de jogo e aí, pá, toma um gol. É muito difícil, nesse campeonato equilibrado, reverter um revés dentro da própria partida. Veja aí que, no máximo, o time consegue empatar. São poucas as viradas dentro da competição, dentro da partida. Então, tem que entrar com esse senso de responsabilidade. Olha, aqui é o seguinte, nós vamos jogar o jogo da vida. Se tiver que sair de campo com o pé sangrando, nós vamos sair. Mas nós vamos entregar tudo que é possível entregar nesse jogo. E passa também pelo treinador. Então eu acho que ele vai de Ronaldo Alves, não vai de Carlão, porque o Ronaldo Alves era o titular. Sobre o volante, lugar do Rodrigo Andrade, vai jogar o Índio. O Índio, quando o Rodrigo Andrade se ausentou, pelo mesmo motivo, né, cartão, quem jogou de titular foi o Índio. E ele vem entrando sistematicamente em todas as partidas. Não vai inventar. Poderia colocar o Andrigo. Seria ótimo se colocasse o Andrigo, um meio-campo mais leve, mais técnico, com mais habilidade, com a bola chegando mais ao ataque. Mas não vai fazer. Ele não vai fazer isso. Ele vai colocar o Índio. Agora, o Júlio César, ao que me consta, não é uma contusão. Ele está estafado. E o departamento de fisiologia pediu para tirar o jogador, né? Porque senão vai estourar. É o que aconteceu recentemente lá com o Fábio Sanches, que o Tigrão explicou aqui que recebeu a informação, o jogador não foi escalado, porque não tinha, se colocasse ele em campo, ele estava lá fazendo o número no banco, mas se fosse escalado ia estourar o jogador. Essa é uma palavra aí, uma gíria do mundo do futebol, né? Então, para não estourar o Júlio César, o Guarani, o departamento de fisiologia, decidiu tirá-lo dessa partida contra o CRB. Agora, quem que entrou no lugar do Júlio César? Eu não fiz esse jogo, eu estava na Série C na TV. E quem é que entrou? Quem é que saiu para a entrada do Alan Vitor na partida contra a equipe do Londrina? Alguém pode me informar? Júlio César. Júlio César. Então isso dá um indicativo de que o Júlio César se ausentando por esse motivo de estafa física, vai entrar o Alan Vitor. Agora, se o técnico colocar o Andrigo, ele está errado? Acho também que não está errado, porque tem treinador que também tem esse negócio da cabeça, né? Ele mesmo, o jogador indo bem, você vê, 11 minutos, ele conseguiu lá um pênalti, deu uma assistência para o gol do Pablo, o terceiro gol do Guarani. Só que tem treinador que, sabe, mantém aquele jogador no banco. Talvez o maior exemplo de todos foi o Tupanzinho. Nem sei se o pessoal lembra do Tupanzinho que jogou no Corinthians. Eu nem lembro quem era o treinador. Não sei se era o Nelson Batista ou era o Jair Pereira, mas o treinador não escalava o Tupanzinho. O Tupanzinho foi artilheiro do Campeonato Paulista no banco de reservas e entrando em pedaços de jogos. Entrava, fazia gol, mas não jogava de titular. Mantinha no banco. Então, se ele colocar o Andrigo, não acho que está errado, não. Mas eu colocaria o Alan Vitor. Estou doido para ver o Alan Vitor tendo um pouco mais de tempo, um pouco mais de minutagem, para usar essa palavra aí da modernidade no futebol. 11 minutos, fazer o que o cara fez em 11 minutos, se ele tivesse 90 então, e mais os acréscimos. O único jogo que ele jogou de titular, que foi contra a equipe do Goiás, que faz uns 3 anos que aconteceu isso, e ninguém foi bem, o Guarani perdeu o jogo, nem naquele jogo ele jogou os 90 minutos. Ele jogou 60, 62 minutos naquela oportunidade. E nos demais jogos ele vem aí em pedaço aqui, 14 minutinhos aqui, mais 11, igual aconteceu no segundo turno, em 10 jogos. Ele tinha jogado 50 minutos, jogou mais 11. Então 50 minutos mais 11, 61 minutos em 10 jogos. Então não dá para fazer uma avaliação e espero que o técnico acerte aí escolhendo as peças corretas e coloque o Alan Vitor no lugar do Júlio César. Júlio. É isso aí.
Aliás, agora... Que é Júlio César também, né? Nós dois somos Júlio César. Mas é curioso, hein, Marquinhos? O cara dá entrevista, que é uma entrevista que só vai ser liberada na quinta-feira pra não viajar, né? Um negócio pode ter sentido no treinamento, né, Júlio? Só se aconteceu e sentiu um desconforto. Depois da entrevista? E aí o pessoal... Aí o pessoal, olha, sentiu, é melhor ficar, né? Não tá sentindo um desconforto, nem viaja. Pode ser que você tenha acontecido isso. Eu também não entendi. A única explicação é essa. Foi lá pra coletiva, deu a coletiva, foi pro treino, e no treino sentiu desconforto. Essa é a única explicação que eu vejo aí pra essa situação do Júlio César. Agora, eu não acreditaria aí que as fontes do Marquinhos iriam blefar sobre isso, né? Não tem nenhum motivo pra isso, né, Marquinhos? De repente o Júlio César aparecia lá em Maceió. Isso acho difícil, né? Não tem motivo pra isso. Não tem motivo. Todas as vezes que isso ocorreu, o Marquinhos trouxe a informação, a fonte dele é uma fonte quentíssima. E também, por que o treinador faria isso, né? Não faz sentido. O Júlio César não é o goleador do time. Ele é um jogador importante, taticamente, especialmente na recomposição. Mas não é o goleador do time, né? Se fosse o Bruno Sávio, esconder o Bruno Sávio, o Regis, alguma coisa desse tipo, não acredito. O que pode ter acontecido é isso que o Gleger falou, né? No treinamento, ele sentiu a estafa, a fadiga física e chamou o departamento de fisiologia. Melhor deixar fora, porque senão ainda tem 9 rodadas para terminar o campeonato. Aí vai jogar nesse jogo aí, estoura o jogador e perde o atleta para a sequência que será tão importante. Os outros 8 jogos, tão importantes quanto esse contra o CRB. É isso, então fica a expectativa aí para saber como será esse time do Guarani montado para esse compromisso contra o CRB. É um jogo na sexta-feira, fora de casa, às 7 horas. Partida fundamental para o Bugre. Já tem Fala Galera aqui, pode mandar sua mensagem 971021493. Alguém me chamou? Sim, eu queria aqui aproveitar o espaço e mandar um grande abraço, um amigo de longa data, hoje está completando aniversário, nosso patrocinador, né, assíduo patrocinador aqui na Rádio Bandeirantes, também lá nos Donos da Bola, na tela da Band, o Norimite Iga. Iga está completando aniversário hoje. Norimite Iga, o Tchê. Norimite Iga, apelido Tchê. Ô Iga, eu desejo a você, meu querido amigo de longa data, conheci o Iga logo no comecinho, quando cheguei aqui em Campinas, em 1984. Um ser humano extraordinário, com um coração imenso. Ele que ajuda muitas pessoas, né? Os menos favorecidos, ex-jogadores, cronistas também, com necessidade aí. O Iga tem um coração que, assim, seria muito bom, né? Que o Brasil tivesse mais e mais pessoas com esse caráter, com esse coração, com essa bondade. E é por isso que Deus abençoa o Iga todos os dias, dando saúde para ele, que é mais importante, mas também fazendo dele um dos maiores empresários no ramo de atacado, né? Que tem um grande atacado em Campinas, tem o Iga Atacado nos Amarais, tem também em Santa Bárbara do Oeste e agora também, daqui mais algum tempo, talvez agora já o mês que vem, com a inauguração lá em Sorocaba, uma área gigantesca, 16 mil metros quadrados de construção lá em Sorocaba, também vai ter o Iga Atacado. Então, Iga, eu desejo, meu querido amigo, para você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz! Aê! Aliás, por falar em Iga, estou recebendo aqui do Wagner Ferreira, que é o presidente lá da nossa entidade, Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, que vai promover a 4ª Copa Imprensa Iga, lá na chacrinha, lá na sede, lá em Souzas, onde nasceu a minha mãe.
Na época era Arraial dos Souzas, era uma fazenda. E a minha mãe, Eunice Pereira Batista, né? Pereira do meu avô, Batista do meu pai, nasceu em Souzas. Lá em Souzas tem a chácara da Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. Então é o seguinte, hein? O Grupo A, hoje teve o Conselho Técnico, e o Grupo A tem CBN, TV Século XXI, SBT e Futebol Interior. No domingo, lá na SEC, começa domingo, Grupo A. Aí no outro domingo tem o Grupo B. O Grupo B tem a Associação Campineira de Imprensa, a SEC, Jovem Pan e Rádio Central. E o encerramento será no dia 7 de novembro, com a premiação e a presença do patrono da competição, Norimite Iga, estará presente. Por que não tem aqui Bandeirantes? Porque não temos jogador, pô. Só tem 2 aqui na equipe que jogam, que é o Lupe e o Júlio Nascimento. O resto é tudo perna de pau. O Gleger Zorzinho tem outros compromissos, né? Aliás, sábado tem um compromisso aí. Vai jogar lá pelo Master do Corinthians. Ele é o goleiro titular do Master do Corinthians. Jogo 13h. Contra quem, ô Gleger? Contra o Bahia. Fortíssimo Bahia. Um prenúncio de bom jogo, hein? Então, o Corinthians empatou o primeiro jogo, já tá na corda bamba aí, tem que ganhar do Bahia para conseguir a classificação. Então é por isso que o nosso time não tá disputando esse torneio da SEC, viu, Júlio? Perfeito. Justificadíssimo. Aliás, um abraço pro Tia aí, parabéns, hein? O Iga é um dos caras mais incríveis que tem um relacionamento de muito carinho com todos da imprensa, todos têm um carinho muito grande por ele também. Parabéns, Iga! E só uma informação aqui antes do break, atenção, torcedores são paulinos, assim como o nosso Alexandre Almeida, operador técnico hoje aqui no Bandeirantes Esportiva, ele está de volta. Rogério Ceni é confirmado como novo técnico do São Paulo, contrato até dezembro de 2022, já comanda treino hoje à noite no Morumbi, porque amanhã o São Paulo pega o Ceará já com o Rogério Ceni. E atenção, em segunda-feira tem majestoso. São Paulo e Corinthians com o Rogério Ceni sendo uma das atrações. Olha só o clássico já tomando grandes proporções no começo da próxima semana. O que foi esse bebê chorando aí? O que é isso aí? Não gostou? Não gostou? Tá bom, nosso operador não gostou do Rogério Ceni voltando. E já tem Fala Galera aqui na Bandeirantes. E o Leandro Bolles me mandou aqui uma mensagem, tá dizendo aqui, só para esclarecer, eu também jogo, sou atacante. O Bolles? Nunca vi. O Bolles tem uma cara... Ele tá afirmando aqui que ele é atacante. O Bolles tem uma cara de que não tem intimidade com a bola, que é impressionante, né, Gleg? Você olha pro Bolles, você não fala, esse cara ele faz... Você olha pra ele assim, você não fala não que ele faz perfil. 9 gols no campeonato da SEC. Não tem perfil. Tem um amigo meu que costuma associar meu último gol na Copa SEC foi de calcanhar, desculpa. Você sabe que eu tenho um grande amigo que ele costuma associar a imagem com a profissão do cara, né? Leandro Bolles, ele diria que seria um gerente de banco. Pô, você arrebentou com o Bolles. Já tem mais informações, agora 6h47. Trânsito. Movimentação intensa pela Dom Pedro I, na altura do Parque das Universidades, nos 2 sentidos. No sentido Jacareí, o trânsito é intenso no entroncamento com a Campinas Mogi. Quem segue sentido contrário enfrenta lentidão na altura da Ceasa e do Santa Mônica até a chegada à Anhanguera. Precisando de crédito imobiliário, o consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites. Carlos Batista. Bem, são 18h47. Eu falei, arrebentou com o Bolles, não que eu tenha alguma coisa contra gerente de banco, hein? Importante profissão, eu disse assim, não, né? Nada contra. Bolles Batista, nada contra, pelo amor de Deus. Nada contra, o Bolles dizendo que ele assim... você vê ele bem vestido assim, você fala, pô, o Bolles é um cara... Não dá carrinho, né? Sempre ele é um cara mais sutil, nada elegante. Contra, pelo amor de Deus, longe disso. O que eu quis dizer é que o Bolles, ele tem, assim, um jeito, né? Um jeito. Tem alguns gerentes, e eu respeito demais. Senão, o que seria de mim sem seu gerente tá te ligando aí, enquanto o Batista fala, atende seu gerente. Minha mulher. É que o Bolles é um dos maiores narradores esportivos, um dos grandes narradores esportivos do Brasil. Eu achei que o Gleger ia falar, ó, olhando pro Bolles assim, vai falar, aí tem um grande narrador esportivo. Leandro Bolles, gerente de banco. Quer dizer, não entendi nada.
Mas é o seguinte, eu tenho aqui uma informação importante. Você vai construir, você está reformando, vai trocar o piso aí da sua casa? Então faça um orçamento com a Rose Pisos. Um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101 km 7. E no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli 146. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br, tá tudo lá para você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro para toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Montes Claros. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de outubro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 23 de outubro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo, hoje tem Corinthians na Bandeirantes contra Fluminense, o provável timão de Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantijo, Juliano e Renato Augusto, William, Gabriel Pereira e Roger Guedes. Já o Fluminense do técnico Marcão vai a campo com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Danilo Barcelos, André, Nonato, Iago Felipe, Caio Paulista, Luiz Henrique Bobadilha. Quem apita o jogo é Marielson Alves Silva, com Heber Roberto Lopes no VAR. Bandeirantes! Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101 km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br.
Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br/mec/resaber. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Quem precisa utilizar a Prestes Maia perde tempo no sentido Santos Dumont, do Parque Itália até o trevo Sérgio Mota. Lix da Cunha também tem lentidão no sentido Monte Mor, da Governador Pedro de Toledo até a chegada ao trevo da Bosch. O Agibank agora é Agi. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra sua conta. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção, secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O Cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, gente, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só uma alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. Bandeirantes. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Vamos aqui com Fala, Galera. A primeira mensagem vai pro ar. Júlio, boa noite, amigo. É o Jaime de Ubatuba. Cara, manda um abraço aqui pro meu irmão Daniel, é aniversário hoje, tá bom? Opa! Abraços, fica com Deus. Fica com Deus você também. Daniel, parabéns, Daniel. Feliz aniversário, que você seja muito feliz, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Mais uma mensagem de áudio, vai pro ar. Boa noite, amigos da Rádio Bandeirantes. A gente fala que o Guarani tem um elenco curto, e é verdade. Mas mesmo no elenco curto, veja quantas opções foram apresentadas em razão da possível ausência do Júlio César na esquerda. Várias opções, na verdade. Eu ainda faria uma diferente, ouvindo aí o comentário do Tigrão. Eu faria uma dobradinha pela esquerda, adiantaria o Bidu e colocaria o Eliel. Olhe quantas opções o limitadíssimo Daniel Paulista tem. Mais uma mensagem. Boa noite, Júlio. Tudo bem? É o Furlan de Vinhedo. Parabéns a todos da equipe da Band aí, principalmente ao Tigrão, que explanou sobre a Ponte Preta aí, a diretoria da Ponte. O que o torcedor da Ponte quer, eu como torcedor antigo da Ponte, a gente quer só a transparência, né? Que seja transparente, ver o que tá acontecendo aí com a macaca velha. E essas coisas aí, judia da torcida. Falou? Um abraço pra todo mundo aí. Parabéns para vocês todos. Obrigado. Valeu. Próxima mensagem. Boa noite, amigos da Band. É Edson aqui da Avenida Industrial. O Guarani simplesmente não vai subir esse ano por culpa de seu treinador e de goleiro.
A gente disputou um campeonato sem goleiro. E treinador sem comentário. Daniel Paulista sem condições nenhuma. Falta muita experiência para ele. Um abraço. Valeu, um abraço para você também. Mais uma. Júlio, por favor. Oi. Aqui é Jonas Vilas Boas. Aquele juiz que apitou o jogo da Ponte, que descobriu aquele pênalti que não existiu, ele continua apitando ainda? E aquela turma do VAR também? Por favor, informe a gente aí, tô querendo saber. Um abraço a todos aí, tudo de bom. Tchau. É o Adriano Carneiro Bastos, por enquanto fora das escalas, né? A última mensagem de áudio para finalizar. Segundo eu tô sabendo, Júlio César tá com Covid. O Guarani ainda não se pronunciou sobre esta situação. Gente, na sequência tem Atlético Mineiro e Santos, palpites, Legas Orzin. Galo 2-0. Um abraço, Júlio, boa noite. CH. Hulk não joga, desfalque de última hora, mas o Galo vence. Tchau, Júlio. Tigrão. Galo 3-1. Batistão. Santos 1-0. Pedro Martelli na sequência aqui na Bandeirantes, dá um recado, Atlético Mineiro e Santos. A bola vai rolar pela Série A do Campeonato Brasileiro e na sequência Ulisses Costa, o gol que o povo gosta, vem com o jogo do Corinthians contra o Fluminense, jornada dupla para você aqui na Rádio Bandeirantes. A Voz do Brasil será reproduzida às 11h30. Então fique agora com um Brasileirão aqui na Rádio Bandeirantes, com muito mais emoção. Vem aí, Peixe Galo. Marinho, começa o jogo. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol.